Esposa me traiu e planejava o divórcio. Eu ignorei ela e me divorciei primeiro. Eu tenho 35 anos e fui casado com minha namorada do ensino médio, Caroline, de 32 anos. Ela era mais nova que eu e sempre demonstrou interesse em mim. Depois de um tempo, eu também me apaixonei por ela. Namoramos durante toda a faculdade. Todo mundo olhava para nosso relacionamento como algum tipo de milagre. Todos os nossos amigos diziam que nunca tinham visto relacionamentos à distância funcionarem, mas nós conseguimos. Não que tenha sido fácil, mas porque nós dois realmente queríamos que nosso relacionamento desse certo. Estávamos tão apaixonados um pelo outro que estávamos prontos para fazer qualquer coisa para fazer funcionar. Depois que estabeleci minha carreira e ela estava quase terminando a faculdade, pedi ela em casamento. Era inútil esperar mais, já que nós dois sabíamos que não seríamos capazes de viver um sem o outro. Estávamos ansiosos para passar o resto de nossas vidas juntos. As coisas mudaram muito, porém, no começo, tudo estava indo bem entre nós, como um casal normal casado. Houve uma fase de lua de mel onde não conseguíamos tirar as mãos um do outro. Nós dois fizemos um do outro o centro do nosso universo. Após alguns anos de casamento, a fase de lua de mel desapareceu, é claro. No entanto, nós dois ainda éramos muito felizes. Vivíamos nossos dias juntos apaixonados. Fazíamos questão de preparar pequenas surpresas um para o outro que mantinham um romance em nosso relacionamento vivo. Não era algo forçado, era natural e sem esforço. Para entrar nessa história, deixe-me contar sobre os antecedentes. Completei meus estudos em administração de empresas. Depois disso, estava pronto para cuidar dos negócios do meu pai, já que eu era o único filho. Ele não impôs o negócio dele sobre mim. Sempre tive um interesse imenso por negócios. Visitava o escritório do meu pai muito empolgado quando era criança. Adorava vê-lo lidar com as pessoas. Ele trabalhava muito duro e eu observava profundamente. Sabia desde a infância que era isso que eu estava destinado a fazer quando crescesse. Então, quando terminei a faculdade, estava pronto para seguir os negócios com muita paixão. Fui muito determinado e tive que trabalhar muito duro. Meu pai estava sempre ao meu lado para corrigir meus erros e me ajudar. Cometi erros no começo, pois eles são cruciais para o sucesso, mas eventualmente comecei a administrar o negócio muito bem e estava sendo reconhecido e elogiado muito. Após nosso casamento, Caroline parou de trabalhar. Ela trabalhava em uma empresa, mas pediu demissão alguns meses após o casamento. Eu não queria isso para ela, pois sou o tipo de pessoa que apoia muito as carreiras. Queria que minha esposa fizesse o que gostasse e se destacasse nisso. Eu era muito solidário e estava sempre lá para encorajá-la. Caroline, no entanto, não queria isso. Ela me deu a razão de que só queria ficar em casa e ser dona de casa. Perguntei o motivo que a fez tomar essa decisão. Ela disse que só queria um tempo longe do trabalho e gostava de ficar em casa, cozinhando e fazendo as coisas que amava. Destaquei o fato de que pausas tão longas atrasam sua carreira e você acha difícil quando retorna, mas era o que Caroline realmente queria. Portanto, tive que respeitar a decisão da minha esposa e apoiá-la em sua escolha. Eu ganhava uma boa quantia de dinheiro, então não era como se ela estivesse contribuindo para a casa. O que quer que ela ganhasse era dela, como deveria ser. Sempre acreditei que o homem tem que prover para sua família e eu estava feliz em fazer isso. No entanto, quando ela tomou a decisão de sair do emprego, ela mentiu para mim. Ela disse que estava apenas tirando uma pausa por um tempo, mas a ouvi conversando com a mãe dela em uma ligação. Ela não sabia que eu tinha acordado. Ela disse à mãe que tinha saído do emprego para sempre e que não queria trabalhar quando tinha a opção de ficar em casa e aproveitar o que o marido ganhava para ela. Isso realmente me machucou. Fiquei magoado não porque ela queria não trabalhar, mas porque ela tinha mentido para mim sobre o motivo de tudo isso. Me perguntei por que ela estava desconfortável em compartilhar a verdade comigo. Eu nunca a teria julgado ou pedido para ela não sair do emprego. Eu a amava, apoiava e respeitava todas as suas escolhas. No entanto, ela achava que tinha que esconder isso de mim. Naquele dia, uma parte de mim realmente se quebrou um pouco, pois percebi que minha esposa não confiava em mim completamente ou não estava confortável o suficiente comigo, mesmo depois de todos esses anos. Não a confrontei de jeito nenhum, pois não queria que ela sentisse que eu estava ouvindo sua conversa com a mãe dela. Apenas fingi que nada tinha acontecido e continuamos vivendo nossas vidas. Depois disso, fiquei realmente consciente sobre minhas ações e meu comportamento. Queria ter certeza de que não estava dando nenhuma impressão de alguma forma de que ela não pudesse confiar em mim. Fiz o meu melhor para dar a ela um espaço seguro, protegido e confortável ao meu redor. Fui bom com ela. Como Caroline tinha saído do emprego, ela realmente estava sendo uma dona de casa excepcional. Mantinha-se ocupada em casa. Fazia um jantar agradável para nós dois. Adorava a culinária e os bolos dela. Adorava como ela estava sempre experimentando novos pratos e novos tipos de bolos. E ela era muito boa nisso. Mas ela também estava bastante investida em decoração de casa. Estava sempre mantendo os móveis bem atualizados
atualizados e fazendo novos arranjos. Não há dúvida em admitir que ela era excepcional nisso. Conheço pessoas cujas esposas ficam em casa, mas nem cozinham tão bem nem mantêm a casa bem cuidada. Caroline tinha bom gosto, era boa com cores e arranjos. Ela parecia muito feliz e em paz assim, então eu estava feliz por ela. Estava contente que ela não estava estressada com coisas relacionadas ao trabalho e estava vivendo sua vida como ela queria. No entanto, em algum lugar na minha cabeça, ainda me perguntava por que ela tinha mentido para mim. Deveria interpretar isso como algum sinal de alerta? Acho que a escolha dela de ficar em casa deveria ter garantido uma conversa séria na qual vocês dois discutissem onde estavam financeiramente e se era viável para ela fazer isso e por quanto tempo. Você tem o direito de se sentir como se sente. Se ela não pode falar sobre isso, o que mais ela está escondendo? Atualização 1. O conflito sobre ter filhos. Obrigado pelos seus comentários. Sim, continuei tentando o meu melhor para ser bom com ela. Alguns meses depois, um pequeno conflito surgiu entre nós quando conversamos sobre começar uma família e ter filhos. Já fazia 3 anos de casamento e tudo estava simplesmente ótimo. Eu só sentia que estava sentindo falta da presença dos meus filhos e então decidi discutir isso com Caroline. A reação dela não foi o que eu esperava. Ela realmente surtou, como se eu tivesse exigido algo sem considerar o que ela pensava sobre isso. Fiquei calmo e fiz ela perceber que não estava exigindo isso dela. É claro, estava apenas tentando discutir com ela, pois era algo que eu queria e tinha pensado sobre isso. Ela ficou muito brava comigo, gritou e foi para o quarto batendo a porta atrás dela. Fiquei completamente chocado com a reação. Foi simplesmente tão anormal. Obviamente, eu nunca iria forçá-la para nada que ela não quisesse. Era o corpo dela e cabia a ela se queria ou não, e eu nunca a forçaria para algo assim. Apenas achei estranho que ela não estava sendo razoável sobre isso. Quão difícil era falar sobre isso e ter uma conversa adequada em vez de sair e bater portas atrás dela. Fiquei bravo com ela também depois disso. Não sabia que nosso relacionamento tinha se tornado do tipo onde não podíamos nos comunicar sem ela ficar brava comigo. Decidi que desta vez não falaria com ela ou faria as pazes até ela perceber seu erro. Estava esperando que ela viesse até mim depois que esfriasse a cabeça, mas isso não aconteceu. Adormeci na sala de estar esperando que ela saísse do quarto e conversássemos, mas isso também não aconteceu. Acordei pela manhã e vi que ela estava na cozinha preparando o café da manhã para nós. Fui até a cozinha e fiquei parado por alguns minutos esperando que ela falasse, mas isso não aconteceu. Ela fingiu como se eu nem estivesse presente. Eu queria falar com ela, mas isso me deixou ainda mais furioso. Então também parei de falar com ela. Pensei, se não importa para ela, por que eu deveria me importar? Fui para o meu escritório e trabalhei como de costume. Estava esperando que Caroline mandasse alguma mensagem, mas ela não mandou, e fiquei desapontado. Voltei para casa à noite, como é minha rotina diária, e descobri que Caroline não estava em casa. Foi estranho, pois ela nunca saía naquele horário do dia ou sem me avisar. Achei estranho, mas fui até a cozinha esperando ver um bilhete lá, mais nada. Verifiquei meu telefone novamente em busca de mensagens de texto ou correio de voz, mais nada. Liguei para ela, mas ela não atendeu a ligação. Também percebi que ela não tinha preparado nada para o almoço ou jantar, o que também era algo que raramente acontecia. Esperei ela chegar em casa e, enquanto isso, fiz o jantar para nós. Naquele momento, eu não estava realmente bravo com ela e pensei que faria as pazes e explicaria a ela o que quis dizer ontem. Fiz macarrão para nós, pois Caroline adorava. Depois de fazer o macarrão, verifiquei meu telefone novamente para ver se havia alguma atualização. Ela ainda não tinha retornado nenhuma das minhas ligações ou mensagens. Comecei a ficar preocupado porque não era normal e temia que ela estivesse em algum tipo de problema. Fiz algumas ligações para as amigas dela, mas ela não estava com nenhuma delas. Comecei a ficar realmente preocupado. Todo tipo de cenário estranho começou a circular na minha cabeça. Estava com muito medo. Continuei ligando para ela, mas ela não estava atendendo. Quando estava prestes a sair de casa para ir à polícia ou algo assim, Caroline apareceu na porta. Quase chorei de alegria. Abracei ela e depois a repreendi por onde ela tinha estado. Ela agiu de forma muito casual, como se eu estivesse exagerando. Sentamos e jantamos. Ela sorriu quando percebeu que eu tinha feito macarrão para nós. Ela se desculpou pelo comportamento dela e eu também esclareci para ela que estava apenas tentando discutir com ela. Obviamente não estava forçando ela a ter um bebê. Nunca faria isso até que nós dois estivéssemos prontos para nos tornar pais. Fizemos as pazes e então eu disse a ela que tinha ficado muito preocupado sobre onde ela tinha estado quando não voltou para casa por tanto tempo. Caroline disse que tinha ido visitar a amiga dela, Sarah, pois Sarah a tinha convidado. Ela não me contou porque estava brava comigo. Não conseguiu atender minhas ligações porque a bateria dela morreu. Depois disso, conversamos um pouco mais e então fui dormir. Caroline adormeceu quase imediatamente, mas eu não consegui. Os eventos do dia continuavam girando na minha cabeça. Eu conseguia entender qual era o sentimento desconfortável, mas não estava me sentindo bem. Algo estava totalmente errado. Senti que Caroline estava se transformando em uma estranha. Ela fez algumas coisas que estavam completamente fora da minha compreensão. Não era como ela costumava se comportar comigo. A maneira como ela foi tão casual sobre estar ausente e não me informar parecia muito errado. Não era a pessoa com quem me casei, que era tão atenciosa e amorosa e nunca
nunca tentava colocar ninguém sob estresse ou tensão desnecessários. Além disso, ela sempre foi muito comunicativa comigo. Nunca escondemos coisas um do outro. Éramos muito francos sobre como nos sentíamos e sempre reconhecíamos e respeitávamos um ao outro. Era o segredo por trás de permanecermos apaixonados um pelo outro por tanto tempo, através de tantas fases diferentes da vida. E agora eu sentia que isso estava desaparecendo. Caroline estava se afastando da comunicação e de respeitar meus sentimentos. Isso me fez me perguntar se nosso relacionamento estava desmoronando. Pessoal, a história está começando a ficar muito estranha. Será que você já desconfiaria nesse ponto? Comenta aqui embaixo o que você faria. Se está gostando, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o final dessa história. Atualização 2. A descoberta da traição. Desculpe pela atualização tardia. Sei que levei quase um ano para atualizar, mas, acreditem, realmente fiquei preso em muita confusão e levei todo esse tempo para resolver. Aqui está o que aconteceu em seguida. 2 dias depois, eu estava na loja comprando algumas coisas. Estava indo para casa e tinha parado para comprar o chocolate favorito da Caroline. Era algo que eu estava tentando para reavivar nosso amor. Estava pagando no balcão quando encontrei Sarah. Ela disse oi para mim e perguntou como Caroline estava. Eu disse que ela saberia se tivesse acabado de encontrá-la no dia anterior. Sarah pareceu confusa e disse que não tinha visto Caroline desde o mês passado. E eu fiquei mais confuso ainda. Disse que devo ter ouvido errado então. Enquanto dirigia para casa, sabia que provavelmente estava vendo o fim do meu casamento. Não conseguia tolerar mentiras de Caroline. Onde ela estava e por que diabos ela mentiu para mim? Cheguei em casa e dei a ela os chocolates que tinha comprado para ela. Ela ficou radiante. Tivemos uma conversa usual e rimos. Eu estava fingindo tudo. Minha mente estava presa com quem Caroline estava no dia anterior. Quando Caroline foi dormir naquela noite, escapuli, pois simplesmente não conseguia me conter. Peguei o telefone dela e abri. Verifiquei as ligações e mensagens dela. Fiquei surpreso ao ver que ela tinha ligado para meu melhor amigo, Simon, de 35 anos, com muita frequência e quase todos os dias. Era muito suspeito e anormal. Simon era meu amigo de infância. Ele era filho do melhor amigo do meu pai. Simon e eu crescemos juntos. Passamos todas as etapas da vida juntos. Fomos para a escola e faculdade juntos e assumimos os negócios de nossos pais ao mesmo tempo. Simon, no entanto, não era tão trabalhador quanto eu. Ele estava interessado em festas e não fazer nada. Nunca teve realmente interesse em negócios e na verdade foi forçado por seu pai a assumir. Seu pai não lhe deu escolha para fazer outra coisa. Simon era bom amigo de Caroline, é claro, já que ela estava comigo há tanto tempo. Gostei do fato de que eles se davam bem quando começamos a namorar, porque já tinha visto pessoas com dificuldades quando seus amigos e seus parceiros não se davam bem. Sempre quis que meu parceiro se desse bem com meu melhor amigo e fiquei muito feliz quando consegui isso. Durante os tempos do ensino médio e da faculdade, saíamos juntos e nos divertíamos muito. Estou feliz por ter tido as duas pessoas que eram mais próximas do meu coração em todas as etapas da minha vida, meu amor e meu melhor amigo. No dia seguinte, fui encontrar Simon. Estava apenas curioso. Obviamente não ia perguntar a ele sobre essas ligações, mas só queria ver se eu captava algo ao encontrá-lo. Fui ao escritório dele e, como sempre, ele estava fora. Estava administrando seu negócio muito mal por causa de seu imenso descuido e comportamento não profissional. Liguei para ele e ele pediu para eu esperar alguns minutos, pois estava quase chegando. Ele me encontrou na mesma maneira alegre de cumprimento que sempre fazia. Perguntou se eu gostaria de comer ou beber alguma coisa e pediu um café. Conversamos sobre muitas coisas, e quando estava prestes a sair, ele perguntou sobre Caroline e como ela estava. Comentou que não tinha falado com ela há eras e que deveria nos convidar para jantar. Sorri e disse que adoraríamos isso como uma reunião. Quando saí do escritório dele, sabia que Caroline estava me traindo com esse cara. Nem precisava ter prova porque já sabia disso. Era apenas algo que eu podia ver nos olhos nojentos dele. Estava bem ali, mas, é claro, eu precisava de alguma prova para lidar com isso da maneira certa. Voltei para casa e fingi o resto do dia com Caroline. Quando Caroline foi tomar banho, peguei o telefone dela e instalei um rastreador nele. Esse aplicativo me permitia acessar o telefone dela e ver todas as mensagens de texto, ligações e toda a atividade no telefone dela. Estava pronto para obter algumas evidências nojentas e me divorciar dela. Gente, olha só a reviravolta. O melhor amigo e a esposa. Isso é de arrepiar. O que você acha que ele deveria fazer agora? Comenta aí. E não esquece de ativar o sininho para não perder a continuação. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi ligar para meu advogado. Discuti o assunto com ele em detalhes. Disse a ele que não queria compartilhar nada com ela após o divórcio. Ela não merecia um único centavo. O advogado disse que, se a evidência fosse sólida o suficiente, era possível que ela não ganhasse dinheiro com o divórcio. Eu ia garantir que isso acontecesse. Mantive uma verificação no telefone de Caroline. Sim, consegui a prova quase imediatamente. Havia uma troca de mensagens entre Caroline e Simon. A conversa deles era nojenta. Me deixou enjoado até o âmago. Caroline estava dizendo que entraria com um pedido de divórcio em algumas semanas e que o que quer que conseguisse com o divórcio, compartilharia com Simon e eles se casariam em breve. Aparentemente, ela estava realmente apaixonada por Simon. E isso foi mais doloroso para mim. Tirei as
capturas de tela e fiquei aliviado por ter conseguido a evidência tão necessária para solidificar meu caso. Então mandei mensagens delas para meu advogado e ele disse que as coisas estavam parecendo realmente ótimas para mim. Ele imediatamente entrou com o pedido de divórcio e abriu um processo contra Caroline também. Não fui para casa naquele dia. Decidi que só ia vê-la no tribunal. Não ia falar com ela ou mesmo deixá-la dizer uma única palavra para mim. Não conseguia tolerar a existência nojenta dela perto de mim. Aluguei um apartamento, pois sabia que levaria um tempo antes que o caso terminasse e eu não podia estar perto dela. Ela recebeu a notificação de divórcio e tenho certeza de que ficou realmente chocada. Ela me enviou bilhões de mensagens perguntando o que era aquilo e onde eu estava, mas eu não ia responder. Ela ia ser arruinada de tantas maneiras. O processo judicial começou e tive que ir ao tribunal em relação a isso. Tudo estava a meu favor, pois tinha prova de tudo. Os procedimentos continuaram por alguns meses, mas terminaram a meu favor. Durante esses meses, ela continuou tentando se reconciliar e se desculpar, mas fingi que ela não existia, e nem permiti que eu sentisse a dor pela qual estava passando. Caroline não conseguiu quase nada com o divórcio porque suas intenções estavam cristalinas para todos. Ela não tinha economias, pois não tinha trabalhado um dia sequer desde nosso casamento. Ela tinha estado comigo pelo meu dinheiro e tinha me traído com meu melhor amigo. Meu melhor amigo estava atrás de dinheiro e sucesso também, e ele queria conseguir isso através da minha esposa. Nunca mais falei com Simon. Ele nunca veio até mim também. Ele deve ter sabido que eu daria um soco na cara dele se ele alguma vez falasse comigo novamente. Simon não se casou com Caroline, como esperado. Ele só queria tirar o dinheiro dela, mas isso nunca aconteceu. Quando o pai de Simon ficou sabendo sobre a realidade dele através do meu pai, ele o desprezou. Ele já estava muito envergonhado de seu filho perdedor porque ele estava depreciando o negócio do pai todos os dias, enquanto eu era capaz de elevar o negócio do meu pai ao próximo nível. O trauma de ser traído por sua esposa e seu melhor amigo não é fácil. Tinha perdido duas das pessoas mais próximas de mim, que estiveram comigo por tanto tempo. A vida começou a parecer muito difícil e feia, e eu estava deprimido. Felizmente, meus pais estavam lá para mim em tudo isso. Ficaram ao meu lado o tempo todo. Minha mãe me convenceu a fazer terapia e lidar com as coisas da maneira certa. Nunca quis fazer terapia, mas fiz e fiquei feliz por minha mãe ter me forçado a dar esse passo. Isso me permitiu curar e lidar com meu luto de uma maneira melhor. Não tive que ficar num monte de desesperança e depressão. Encontrei Simon alguns meses depois e estava muito deprimido naqueles dias. Não consegui me impedir de desabafar com ele. Quase dei um soco nele, mas fui impedido pelas pessoas no escritório. Mais tarde, descobri que o negócio de Simon ia ser perdido. Ele tinha perdido muito e passou por muitos problemas apenas por causa de seu descuido e incapacidade. Me joguei nos negócios mais uma vez, pois isso me fazia esquecer tudo o que tinha dado errado na minha vida. Melhorei, pois o tempo faz você esquecer muitas coisas. Superei a dor extrema que foi jogada em mim. Tenho orgulho de quem sou e onde estou hoje, apesar de ter passado por tanto na vida. O fato de que sou capaz de escrever sobre minha dor tão facilmente indica que superei.